Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, muito bom dia, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo, estou no programa da Igreja Evangélica Cristo Vive. É um programa evangélico, é um programa cristão, é um programa de sal e luz, é um programa de orientação espiritual. Eu quero agradecer a Deus e saudar os eleitos de Deus, as pedras que vivem, aqueles que em amor foram predestinados, aqueles que são ovelhas de Jesus, aqueles que Deus criou como ovelhas, chegaram a esta terra como ovelhas, estavam desviados, cada um pelo seu caminho, mas como temos um pastor das nossas almas, Jesus Cristo, nós não poderíamos ficar como ovelhas perdidas. Ele nos encontrou. E sabe uma coisa? Uma ovelha tem o mesmo valor das 99. Jesus disse isso. Jesus disse que deixou as 99 e foi buscar a ovelha perdida. Você sabe que este programa tem sido um programa que busca a ovelha perdida. Ovelha. Eu não busco o cabrito, eu não busco o lobo, eu busco a ovelha perdida. A ovelha tem características que o lobo não tem. A ovelha é dócil, a ovelha é submissa, a ovelha se rende perante a voz do Criador. O lobo não. O lobo é revoltado, é rebelde, é vulnerável. Então, esse programa anda em busca da ovelha. Eu estou aqui como um embaixador de Jesus e a minha palavra é reconcilia-te com Deus. Sabe, vamos abrir um parênteses. O Senhor há tanto tempo tem falado ao teu coração. Você sabe quantas vezes Jesus te deu livramentos? Eu estou falando com alguém que pelo menos já teve 4 oportunidades que encontraria a morte e Deus o livrou. Esta pessoa que Deus livrou de uma sociedade que iria destruir o teu dinheiro todo. Essa pessoa que Deus livrou de um câncer, de um AVC hemorrágico, de um tumor maligno. Há quanto tempo o Espírito vem falando ao teu coração? Você sabe que Deus tem algo grandioso para a tua vida. E você não pode ficar lutando contra os planos de Deus. Chama a Bíblia de recalcitrar contra os aguilhões. Deus tem algo muito grande e Deus quer que você viva neste patamar de vida de um vencedor. Você não pode ficar agarrado ao seu passado. Você sabe que o passado, ele é um verdadeiro coveiro. Você não pode permitir que os erros do passado, que os fracassos do passado, que os problemas do passado, não pode. Você tem um futuro. Deus quer que o seu futuro seja brilhante, maravilhoso. Deus quer manifestar a grandeza da sua graça, o favor dele sobre a tua cabeça. Ainda bem que Deus proporcionou este momento ímpar na sua vida. Você está diante de um pregador, você está diante de um pastor, de um servo de Deus. Servo, o que eu sou é servo. O resto dos títulos, vocês sabem, passam. Então, como servo de Deus, eu quero te dizer, reconcilia-te com Deus. Não resista, não lute mais. Não viva de expressões de coaches americanos, atitude. Não viva destas coisas que vêm permeando a obra do Senhor, pensando você que está servindo a Deus e está servindo só Deus sabe a quem. É hora de você se reconciliar com Deus, é hora de você se submeter, é hora de você dizer, Jesus, Tu és o meu Senhor. Amém? Então,
Agora vamos para a nossa tertúlia. Eu gosto muito dessa expressão, esta conversa que nós temos aqui diariamente pela televisão, pela rádio, pela internet, pelos meios de comunicação, pelas mídias. E nós estamos usando, com a permissão do Espírito de Deus, o livro de Gálatas. O livro de Gálatas é fundamental para a vida espiritual. Ele é a carta magna da liberdade cristã. Não é libertinagem, é da liberdade cristã. Então, é muito importante as pessoas conhecerem esta carta. E nós estamos aqui já há algum tempo, versículo por versículo, para entendermos o que é cristianismo e o que é judaísmo. Nós entendemos que existem dois rebanhos que se transformarão num só. Existe uma oliveira verdadeira e uma oliveira, os ramos da oliveira brava que foram enxertados na oliveira verdadeira, que são gentios predestinados. Mas para a igreja gentílica existe uma única palavra, o evangelho da incircuncisão que Deus revelou a Paulo. Paulo foi tão ousado que ele chamou de o meu evangelho. O meu evangelho. E ele disse, olha, se vier um anjo ou um de nós que pregue um evangelho que vá além deste, seja anátema. Então nós precisamos de entender por que tantas pessoas, você sabe, nós temos 30 a 35 milhões de evangélicos cristãos no Brasil, mas você não vê expressões de manifestações de Deus na vida de muita gente. Por quê? Porque a igreja que deveria de viver da pregação da fé tem vivido das obras da lei. E isto, você sabe, é um desastre espiritual. Então ontem nós falamos sobre esta palavra, ó Gálatas insensatos, quem vos fascinou? Você ouviu a respeito de Jesus e recebeu o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então, estamos distinguindo e esta distinção é fundamental, que há uma mensagem, as obras da lei, que não nos dizem mais respeito, e a pregação da fé, que é a vida da Igreja de Jesus Cristo do Novo Pacto. Então hoje, a palavra de Gálatas 3, 6 diz assim, é o caso de Abraão que creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, em ti serão abençoados todos os povos. Versículo 9, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Mas todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Então nós temos hoje aqui uma tremenda de uma reflexão. A salvação tem que ser dentro dos parâmetros bíblicos do novo pacto. Não existe salvação pelas obras da lei. Eu posso pagar o preço que pagar, lamber o pó do chão, ficar as noites que tem que ficar sem dormir, fazer vigílias, jejuns de 30, 40, 100 dias. Isto aqui não salva ninguém. Você sabe por quê? Isso são obras da carne. E as pessoas têm que saber que Paulo disse que a salvação não é pelas obras da carne, para que ninguém se glorie. Então, Martinho Lutero tinha razão, ele disse, se o homem pensa que tem participação, por mínimo e menor que seja, na salvação, este homem não conhece Deus, nem conhece a Bíblia. Então, nós temos que ter lucidez, sabedoria, entendimento, olhos espirituais iluminados, para compreender os planos e as regras de Deus. Então ele diz, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é um dom de Deus. Isto é o caminho da salvação. É por graça, é por fé, não é por obras da lei. Aliás, Paulo, numa das discussões que teve com Pedro, ele disse, ó Pedro, como é que sendo tu um judeu, vives como gentio e obrigas e impões que os gentios, que são aqueles que não têm sangue de Israel, vivam como judeus. Então, a igreja de Jesus
ela não é mais vitoriosa e não é a cabeça desta nação, porque a igreja se tornou uma igreja judaizante. Vive das obras da lei em vez de viver da pregação da fé. Por isso é que Paulo disse aqui aos Gálatas, olha, os da fé é que são filhos de Abraão. E ele disse, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Então, até a saudação, você sabe, a saudação do novo pacto qual é? Graça e paz. Como é que é a saudação da lei? Deus te abençoe. Mas a Bíblia diz que os da fé já são abençoados com o crente Abraão. Quer dizer que a bênção de Abraão está na nossa vida pela fé. Pela fé. Então, chegamos agora à chave desta mensagem, porque ele disse, os da fé já são abençoados. Diga isto, eu sou um abençoado. Eu sou um abençoado. Se eu disser apenas Deus te abençoe, eu estou negando o que Cristo já disse em sua palavra, que é a minha posição espiritual. Então ele disse, os da fé são abençoados com o crente Abraão. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Maldito aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá por fé. Então nós estamos aqui com algo extremamente importante. Diz que quem vive debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Durante muitos anos, eu, como a igreja tradicional, não entendia as 14 epístolas, não sabia qual era a palavra predestinada de sabedoria para a minha vida. Eu mesclava judaísmo com graça, sem saber o que era graça e dando ênfase no judaísmo. Ah, se eu não jejuar, o diabo vai me pegar. Ah, se eu não for pro monte. Ah, se eu não passar 2 noites sem dormir, pagando um preço. E isto, na realidade, é um insulto a Deus. É um insulto ao Espírito Santo. Porque o homem, o ser humano, em vez de dizer, Senhor, eu recebo a obra de Cristo na minha vida, e recebendo-a pela fé e com fé, ele anula a obra de Cristo, fazendo as pessoas viverem a lei de Moisés. E é muito triste. Às vezes uma pessoa chega até mim e diz, olha, apóstolo, eu estava assim, mas depois lá o líder me disse que eu vou receber 7 espíritos piores. E aí vem as obras da lei, porque a lei é um ministério de condenação e de morte. Isso é pisotear o sangue de Cristo, isso é anular o Espírito da graça. Então nós temos que entender, explique aí, apóstolo, essa questão de que quando um demônio sai e volta e traz 7 espíritos piores. Amado, precisa de compreender, quando Jesus disse isso, ele falou da casa varrida, ornamentada, vazia, que esse demônio ocupava, e quando ele sai, volta com 7 piores. Mas ele não termina aí, ele diz assim, isto acontecerá a esta geração perversa. É que só se lê metade do versículo. Nós não somos geração perversa, nós somos geração eleita. Nós temos a bênção de Abraão, nós somos herdeiros com o crente Abraão, nós somos da descendência de Melquisedeque, nós somos co-herdeiros com Cristo. Amada, a nossa identidade é muito forte, é muito poderosa. Então, nós nascemos de uma semente incorruptível. Quando você não sabe o que é lei, não sabe o que é graça, você mistura e cria uma desgraça na sua vida. Lembra quando no livro do Apocalipse diz, não és quente nem és frio, és morno, estou a ponto de vomitar da minha boca. O que é o morno? O morno é aquele que não é quente, não é graça, não é frio, não é a lei, e mistura os dois. É assim que muita gente está vivendo, debaixo das obras da lei, está debaixo de maldição. Porque Paulo deixa claro e diz, ora, a lei não procede da fé. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, que o justo viverá pela fé. Então, se ninguém é justificado
pela lei, como é que a igreja de Jesus vive pela lei? O fim da lei é Cristo. Então, se a igreja vive pela lei, fazendo as coisas do Cristo nos dias da sua carne, a igreja está em adultério espiritual. Porque o marido está vivo, disse Paulo em Romanos 7, 1 a 4. Nós fomos chamados para pertencer a outro, aquele que ressuscitou. Então, o novo pacto é da fé, não é das obras da lei. Quer dizer que se eu fizer algo e disser, Senhor, eu estou jejuando porque eu preciso de buscar poder para derrotar o diabo. Amado, você não sabe que o diabo foi derrotado há 2017 anos, lá no Gólgota, no monte do Calvário, lá onde Jesus tomou sobre si o pecado, a dor, o castigo, a maldição, fez-se pecado, pegou este pecado e encravou na cruz do Calvário, e disse, você agora está morto ao pecado. O que a igreja faz tradicional? Vai lá e tira o pecado da cruz e joga nas pessoas e diz, você é um pecador, agora você tem que passar nas águas para tirar o pecado. A Bíblia diz que um novo e vivo caminho foi aberto, que o véu já se rasgou, que eu tenho acesso ao Santo dos Santos. O que a tradição faz? Costura de volta o véu que foi rasgado. E as pessoas vivem nas suas orações. Senhor, eu entro na tua presença. Senhor, eu saio da tua presença. Senhor, eu entro na tua presença. Senhor, eu saio da tua presença. Quando a Bíblia diz que nós estamos no lugar santo dos santos. O véu já se rasgou. Agora não é o sacerdote que entra lá uma vez por ano, com uns sininhos amarrados na perna, que se ele estivesse em pecado era morto. Agora você e eu temos acesso. O véu já se rasgou. Quando Jesus morreu, o véu se rasgou. Então, isto é a fé, isto é a nova identidade em Cristo, isto é viver a plenitude da graça de Deus, porque a Bíblia diz que pelas obras da lei ninguém é justificado. Quer dizer que uma pessoa pode passar 10, 20, 30, 40, 100 anos fazendo jejuns, sacrifícios, pagar o preço, lutando com o diabo e não é salva. Não é salva. Porque a Bíblia diz que eu tenho que confessar com a boca, crendo com o coração, que Ele é o Senhor. E a Bíblia diz, então serás salvo. Perto está a palavra. Pastor, salvação é o quê? Salvação é o rompimento com o mundo, com o pecado, com o diabo, com o inferno, para viver com Jesus a eternidade. Ser salvo é ser liberto, é ser curado, é ser transformado. Ser salvo é ter remédio para a vida. Ser salvo é estar morto ao pecado. É ser sepultado com Jesus, ressuscitado com Jesus, batizado com Jesus, ser uma nova criatura, ter o Espírito, ser selado, ungido, batizado. Isso tudo significa a presença de Deus. Então, se a Bíblia diz que estamos mortos ao pecado, para viver para a justiça, como é que eu posso dizer a uma ovelha de Jesus, olha, você tem pecado e tem que se batizar nas águas, vamos na praia da Barra, vamos na lagoa onde tem gigoias, vamos no rio onde o pecado é levado. Amado, o que Jesus fez na cruz do Calvário? Se é pelas obras da lei, disse Paulo, eu anulo, Cristo morreu em vão. Eu anulo a graça. Eu anulo o sacrifício. Você sabe quantas milhões de pessoas anulam o sacrifício de Cristo, chamando-o de mentiroso, tentando fazer o que ele já fez, ou muitos até substituindo. Por isso é que esta igreja dos Gálatas tinha uma insensatez tremenda, um baiscainos, eles foram enfeitiçados pela lei. A lei, na realidade, é um grande enfeitiço, uma grande bruxaria que não deixa as pessoas verem a plenitude de Deus, serem felizes. Você conhece muito crente aí, feliz da vida, convicto da sua posição, da sua identidade, ou você ouve as pessoas dizerem, até aqui nos ajudou o Senhor. Quando Deus me revelou estas verdades, em 1986, que tiramos da igreja aquilo que era judaizante, tiramos a escravidão, tiramos Agar, tiramos Ismael, tiramos o judaísmo de dentro da igreja,
aquilo que era judaizante, que não é para nós. Nós sabemos que se há povos que têm que se amar eternamente, são os judeus e gentios predestinados. Mas neste momento, Deus tem uma obra para os judeus, Deus tem uma obra para os gentios. Isto vai terminar num só povo, uma só fé, um só Senhor, um só batismo, um só Deus. Mas neste momento, a igreja precisa de viver um novo pacto de melhores e superiores promessas. Se a Bíblia diz que eu estou morto ao pecado, que ele já se fez pecado, que ele levou o meu pecado, como é que eu posso dizer ao meu filho, você é um pecador e eu agora quero te levar para a Praia da Barra e ali eu vou mergulhar a tua vida naquele mar agitado e perigoso e de repente as ondas levarão o teu pecado, sei lá, para o Caribe. E o que Cristo fez? Foi verdade ou não? Foi apenas para o Mel Gibson ganhar 500 milhões de dólares com o filme A Paixão? Ou a obra de Cristo já está na tua vida e você a recebe e diz, não, eu sou um espírito com Ele. Cristo vive em mim, eu sou templo do Espírito Santo, fui selado, batizado, ungido, revestido. A obra dele está completa, tudo foi consumado. E então eu vivo como um cristão livre e não mais um maldito debaixo das obras da lei. Você está entendendo? Isto é sério demais para ficar oculto, amado. Nosso país e o mundo precisam de crentes segundo a palavra de Deus, não crentes segundo as doutrinas dos homens. Se ele levou o pecado e encravou na cruz, eu não posso ir lá na cruz e desencravar o pecado, jogá-lo dentro de mim e dizer agora as águas vão tirar isto tudo. Porque o que lava é a palavra. O que salva é a fé e a graça. Você é um abençoado. Amém, Jesus. Graças a Deus. Muito bem. Terça-feira, agora se você me assiste pela banda, 10 horas da manhã temos escola bíblica com o Bispo Daniel. E amanhã à noite vamos falar sobre família. Vamos falar sobre valor de família. Vamos falar sobre aquilo que muitas vezes as pessoas deixam e são tolerantes e vão aceitando padrões do mundo, que chamam-se os fundamentos de Deus. Foi o salmista no Salmo 11 que disse, se o justo não tiver fundamentos, não faz nada. Então nós vamos falar sobre fundamentos da família. Outro domingo nós vamos falar sobre idolatria. Nós temos assuntos muito fortes, transformadores, que você precisa ter na sua vida e na sua família. Aqui na Rua Maricá 320, esta rua é paralela a Cândido Vinícius, próximo do BRT da Pinto Teres e a 28DP. Aqui está a Catedral da Igreja Cristo Vive. Aqui está o lugar onde você vai criar raízes, onde você vai estar com a sua família, onde você vai viver os melhores dias da sua vida. Você sabe por quê? Quem conhece a graça é livre. Não se submete de novo ao jugo da escravidão. A lei escraviza, a graça liberta. Em nome de Jesus. Nosso telefone é 30 17 90 90. Ligue para nós, temos conselheiras, bispas amadas que vão ajudar você, orar por você. Quizás, se você precisa de chorar, chore conosco. Nós estamos aqui para lhe abençoar. Amém? Antes de terminar o programa, eu quero agradecer a Deus pela vida do povo da Igreja Cristo Vive, que dá o seu suporte financeiro para este programa estar no ar. Mas eu quero lhe dizer que você tem que fazer parte deste programa. Não permita que este programa saia do ar. Este programa custa muito caro e precisamos da colaboração. A igreja precisa que você acredite num plano que Deus tem com esta programação. Nós não estamos aqui por um acaso, isto não é um programa de entretenimento, não é uma promoção econômica, política, social. Isto é uma promoção do reino. Invista, por favor. Pegue um carnê da igreja, ligue para 30 17 90 90, fala com o seu marido, com a sua esposa, diga, vamos cooperar com este apóstolo, vamos ajudar a proclamar libertação ao povo deste país, em nome de Jesus. Amém? Minha gratidão eterna. Amanhã voltamos. Agradeço ao Senhor, a Igreja Cristo Vive, minha equipe de televisão. Em meu nome, apóstolo Michelangelo, minha amada esposa Bispo Roxana, nós dizemos graça e paz. Você é um abençoado. Diga,
Eu sou um abençoado. Eu tenho a bênção de Abraão. Graça e paz. Até amanhã. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive. Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.